já falou hoje no início aqui do nosso All News dessa ameaça de Donald Trump. Ele colocou isso nas redes sociais dele, inclusive, que ele vai taxar todos os filmes internacionais dos Estados Unidos, uma taxação de 100%. O objetivo dele é proteger a indústria cinematográfica americana, que, segundo ele, está morrendo. Bom, a gente foi chamar quem entende disso. Ela é nossa colunista aqui do UOL, que a gente tem a maior honra. Ela que fez a entrevista coletiva do nosso filme Supermaster, ganhador de Oscar. É a Flávia Guerra conosco ao vivo aqui no nosso All News. Que alegria ter você aqui para falar de algo tão pesado, hein? Bom dia. Faz parte também, né? Mas eu tô amando, bom dia, gente. Eu tô amando essa fase que a gente está de discutir, pelo menos, o cinema como indústria, né, Fabiola? Porque a gente, no Brasil, tem uma ideia muito limitada de consumidor do que é essa indústria cultural, né? E que é sempre muito atacada dentro do próprio país. Então, eu estou adorando ver um cara como Trump, que está aí querendo retomar a indústria americana em todos os setores. Agora ele chegou na indústria cultural e começou pelo cinema. Então, para ver o poder que essa indústria tem e o que ele vem dizendo aí, como você falou, a indústria está morrendo. É melodramático, né, como ele sempre é, mas é interessante também porque esse é um movimento de indústria. O que significa isso, que eu acho que é interessante, né, a gente destrinchando. Isso não começou de agora, não, realmente ele tem razão, faz tempo, que é filmes americanos sendo rodados em outros países em cenários que não são necessariamente de época. Não é, por exemplo, um Gladiador que é rodado em Roma ou Malta, né, porque aqueles cenários, né, tem tudo a ver com a história. Não, filmes como, por exemplo, que são contemporâneos e são rodados no Canadá ou em Toronto, porque as cidades do Canadá parecem com as cidades americanas, Nova York, Chicago, e oferecem o tal do tax rebate. O que é o tax rebate? É quando a Film Commission, a comissão que cuida do cinema de uma cidade, oferece incentivos fiscais e devoluções dos gastos que as produções fazem na cidade. São Paulo tem isso, a SPCine oferece o tax rebate para a produção aqui internacional e está presente nos maiores mercados do mundo, inclusive Cannes, que começa na semana que vem. O que é isso? Vai filmar, por exemplo, Sense8. Essa foi uma série filmada aqui em São Paulo, algumas cenas, obviamente. Vem filmar o que a produção gasta em hotel, alimentação, transporte, entre outros, volta como uma isenção fiscal, além de ter toda a logística da cidade. As cidades têm que, né, ter uma logística boa. Isso vem acontecendo com filmes, a gente sabe aí, Senhor dos Anéis na Nova Zelândia, né, filmes de heróis na Austrália, filmes de época na Europa. Por exemplo, um país que cedia muitas filmagens americanas é a Hungria, pelos seus cenários. Aí temos filmes como, né, que são Handmaid's Tale, uma super série, que é um americano distópico, mas é filmado muita coisa no Canadá. É disso que ele está falando. Emprega mão de obra qualificada, especializada, ainda que a produção seja americana, mas ela também se torna uma coprodução, também é uma produção internacional. Então não está muito claro, Fabiola, se é só distribuição de filmes, por exemplo, ainda estou aqui distribuído nos Estados Unidos, ou o maior medo desses países, o que já está agitando aí toda a internet, é nessas produções, porque é de indústria que ele está falando, e não só de distribuição. Agora, Flávia, uma pergunta bem direta. É possível fazer isso? Porque, assim, do jeito que a gente vê a cultura ser tão globalizada, o interesse das pessoas, né, por filmes de outros lugares, Donald Trump faz essas ameaças, mas muitas vezes ele nem consegue dar sequência a elas. Quando ele faz essa ameaça à indústria de cinematográfica, ele vai conseguir? Isso é possível na sua análise, pelo seu conhecimento nessa área? Olha, eu acho que é quase como uma solução muito robótica, sabe? Muito mão de ferro ali forçada. Porque esse movimento que a gente está comentando aqui, ele vem acontecendo há 20 anos. Não é assim de uma hora para outra, com um decreto, que ele faz essa indústria mudar. Pode ser que ele dê um começo a isso, né? Mas, como vários especialistas aí, eu tenho lido na mídia internacional, têm apontado, isso enfraquece a própria indústria americana num primeiro momento. Que aí é isso, vai ter que se organizar, né? Tem toda uma linha de produção, principalmente com a Inglaterra, o Reino Unido já, e que você muda tudo de uma hora para outra. Para um médio prazo,
Não sei se isso vai ser possível no pequeno prazo, né, no curto prazo, isso é meio caótico. Então tem muita coisa já em andamento e você vai ter que redesenhar o orçamento de uma produção, porque ela também vai ser inglesa, por exemplo, e vai ser taxada nos Estados Unidos. Eu acho que a curto prazo isso é bem complicado, tanto que, né, a AMPA, né, que é a Associação de Produtores da América, está tentando entender e não tinha nenhuma declaração, nem tem até o momento, porque ficou muito vago, né? Esse é aquele Twitter explosivo dele, aquele post no X, no X, enfim, explosivo que não explica nada e fica todo mundo correndo, né, para entender o que está acontecendo. Agora é simbólico isso Agora, vir, Flávia, né? Ah, desculpa, Josias, por estou aqui favor, Fabiola, por empolgada. favor. Não, Não, por é favor, vai lá. porque, ainda mais a Flávia, né, que acompanhou tão de perto, ainda estou aqui. É simbólico isso acontecer no ano que o Brasil ganha o seu primeiro Oscar de filme internacional, né? Nesse sentido, quer dizer, é um ataque também ao cinema brasileiro. Como é que o Brasil vai ser impactado nisso? Por exemplo, o Ainda Estou Aqui, ele seria impactado se isso já estivesse em vigor? Com certeza, porque ele é uma produção internacional sendo distribuída num território americano. Tem essas duas frentes, né? A frente da coprodução e a frente de um filme que é totalmente produção internacional. Claro, com certeza. Aí a gente tem que ver, o distribuidor americano, no caso é a Sony Classics, né? Ia pagar o dobro de imposto, né? 100% a mais de imposto sobre o lucro do filme, é isso que ele está querendo dizer? Também não ficou claro isso, né? Aí você aumenta o ingresso? Não. Você passa isso para o consumidor ou você diminui o lucro da distribuidora? Entende? E isso, para mim, a grande perda é cultural para os americanos, para o público americano também. Ele disse no Twitter dele, né, no post dele, Fabiola, acima de tudo, mensagem e propaganda. Ele também está interessado na nossa influência internacional, não brasileira só, em abrir o mundo, né? Abrir mais as janelas do público norte-americano. Agora tem um ponto aqui. Não ficou claro também se o streaming está nessa daí. O streaming revolucionou o consumo de séries, também de filmes, mas mais de séries, porque nós agora vemos séries coreanas, turcas, né? A gente tem um acesso, japonesas, enfim, e o mundo também está vendo as nossas séries. Aí a gente tem que ver também como é que esses streamings vão sobreviver com esse tipo de taxação, né? Porque 100 Anos de Solidão, uma série colombiana da Netflix, está fazendo um sucesso internacional. Cena, uma série brasileira também da Netflix. Cidade de Deus, né? A Luta Não Para, uma série brasileira da Max, está fazendo sucesso. Então, eu fico muito curiosa para saber como é que o streaming vai ser. E é bom que você falou do Ainda Estou Aqui, porque o Ainda acabou de se anunciar que vai ser distribuído pela Netflix, vai ser exibido na Netflix nos Estados Unidos. Olha que notícia maravilhosa, né? Agora, daqui para frente, a gente já não sabe, né? Isso aqui eu queria lhe perguntar, Flávia. Afora o fato de que a produção de Hollywood está migrando, está se descentralizando, atraída por infraestrutura, por incentivo fiscal. Há uma produção internacional hoje, que independe dos Estados Unidos, que é muito vigorosa, né? A Coreia está fazendo bom cinema, o Brasil apresentou um belo filme no Oscar e não é o único, há outros bons filmes na indústria cinematográfica brasileira. E você mencionou a palavra que era o objeto da minha questão. Como é que faz com o streaming? O cara vai censurar o streaming? Como é que você impede o consumidor americano de ter acesso a essa produção cinematográfica feita fora dos Estados Unidos? Isso não é mais ou menos como tentar engarrafar o vento? Não é meio impossível isso nos tempos que nós estamos vivendo hoje? Josias, eu acho que é isso, é meio engarrafar o vento, sim. O que eu acho é que ele não vai, ele vai desidratar, né? Ele não vai proibir, não é uma proibição, uma censura, né? É uma taxação. Então, a gente só vai saber daqui a um tempo se essa taxação vai se impor a produções desses grandes streamings internacionalmente e essa produção vai ficar mais cara. E aí o que acontece? O volume diminui. E aí eles vão precisar preencher, porque streaming tem que preencher grade, né, gente? Tem que preencher grade, tem que ter coisa nova o tempo inteiro. Se você tem uma indústria internacional produzindo para o mesmo streaming, isso é maravilhoso para esse streaming. Para nós também, né? Porque é isso que você falou, a gente está consumindo séries coreanas, italianas, né? De tudo quanto é canto. Então,
é um problema isso no longo prazo. Mas ainda não está claro, novamente, se a produção desses streamings vai ser taxada e se o streaming vai passar isso para o consumidor. Aqui no Brasil agora a gente está discutindo muito, né, a taxação do streaming, né, como é que fica. Vamos ver como é que o Trump vai fazer isso daqui para frente. Ô, Flávia, quando a gente olha, inclusive, os números lá nos Estados Unidos, como é que é o consumo de obras, né, internacionais, não apenas do cinema, mas do streaming, como até o Josias diz? Quem são os queridinhos lá dos Estados Unidos e que pode, inclusive, pressionar Donald Trump a mudar de ideia? Olha, não tem exatamente um percentual geral de streaming, porque os streamings não abrem seus números, né, Fabiola? Cada um, a gente tem aproximações, assim. O que a gente sabe é que cada vez mais tem crescido o consumo, sim, de streaming internacional pelo público americano e de cinema também, por conta disso. Acho que eu diria aí, por volta de 20%, o mercado americano é muito autossuficiente, né? E consome também muita série inglesa, né? Muita série britânica. Continuamos no inglês aí. Mas o fato é que isso atrapalha uma internacionalização que vinha acontecendo, como você falou, eu tive lá em Los Angeles para cobrir o Oscar, e eu senti como jornalista ali, pessoa, muita gente norte-americana, público comum, dando parabéns para o Brasil, que o filme foi muito merecedor, que filme merecedor, foi muito incrível, e as pessoas dialogando. Isso a gente sente, o público está, sim, se abrindo para mais produções, e o streaming ajuda muito isso, mas agora a gente não vai ficar sabendo. Dados não tem, mas eu acho que chega aí por 20%, se eu não estiver falando uma grande besteira. Tá certo. Flávia, muito, muito obrigada por você estar aqui no nosso All News hoje. Um beijo para você e até. Beijo, gente. Depois eu entro de Cannes na semana que vem, contando o que vai ser falado lá no maior mercado de cinema do mundo, porque isso vai impactar lá. E o Brasil, esse ano, é o país de honra de Cannes. Tem muita coisa acontecendo. O Brasil é o país homenageado no mercado de Cannes, porque esse ano é o ano do Brasil na França, né? Então, Cannes vai prestar uma grande homenagem aí no mercado e vai ter muito painel sobre o cinema latino-americano, inclusive sobre coproduções com o Brasil. Então, vamos ver como é que isso bate lá em Cannes. Eu volto com vocês semana que vem para comentar. Quando que você vai? Quando que você vai? Cannes começa na terça. Cannes começa terça-feira, o mercado começa quarta, dia 14, né? 14 ou 13. Eu conto para vocês, chama que a gente volta aqui para falar a Olimpíada, né, que é do cinema mundial, Cannes é o maior mercado do mundo, né, de coprodução, de exibição, de compra e venda de filmes. Então, esse assunto, com certeza, vai estar lá na primeira pauta dos produtores internacionais. A gente fica só babando no seu jornalismo, enquanto isso a gente está aqui falando de roubo de aposentado, a gente está falando sobre analfabetismo funcional, né, Josias? Josias, sobre isso, né? A gente está falando sobre... Mas a Flávia já se comprometeu aqui, ela vai estar aqui conosco semana que vem, certamente. Vamos incomodá-la lá em Cannes. Vamos incomodar ela toda com essas... Não incomoda nada. Eu adoro. Quanto mais a gente o cinema e esse nosso entendimento dessa indústria eu acho mais interessante para todo mundo que quando a gente vê um filme, não é só um filme, né? Não é só uma série. Acho que, pelo menos esses debates estão sendo válidos.